Nós vamos agora abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 45 até o versículo 52. Porém, nós vamos meditar e pensar nessa noite apenas até o verso 51. Vamos ler o 52 para não ficar com a história incompleta no contexto, mas nós vamos meditar até o 51. Por quê? Porque entendemos que a porção do versículo 53 ao 56, de certa forma, está conectada ao que Marcos nos informa no versículo 52. Então, nós vamos, semana que vem, retomar a partir do 52 até o 56. Nós vamos ler a história de Jesus andando sobre o mar, 45 ao 52, mas nós vamos meditar até o 51 e semana que vem dar sequência do 52 até o 56. Marcos capítulo 6, do verso 45, vamos ler até o versículo 52, que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até aí, vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós rogamos humildemente neste momento que o Senhor fale aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Abra os nossos olhos para ver o Senhor e a glória do Teu Filho Jesus Cristo. E que a Tua palavra possa nos transformar. Ajude-nos, ó Senhor Deus. Ajude-nos a ouvir atentamente, com fé, e receber o Teu ensino. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, diferentes cidades, de diferentes regiões, e principalmente diferentes tamanhos, apresentam diferentes desafios no que diz respeito à evangelização. Como assim? Normalmente, uma cidade grande, onde a modernidade, as universidades, o estudo, as indústrias chegam primeiro, o pensamento predominante é anticristão. A maioria das pessoas tem um pensamento e uma visão de mundo cética, anti-religião, anticristianismo, muitas vezes. Neste contexto, a evangelização deve superar o desafio de convencer as pessoas à existência de Deus, o poder e a soberania de Deus, e assim a salvação em Jesus Cristo. Lugares mais remotos do interior, cidades menores, principalmente em um contexto mais agricultural, não necessariamente onde as pessoas são menos cultas, não tem nada a ver com inteligência ou cultura, tem a ver com realmente a forma e a visão de mundo que as pessoas foram criadas e os costumes. Tem-se uma perspectiva de vida mais
tradicional no que diz respeito à religião e a Deus. As pessoas acreditam em Deus, as pessoas falam de Deus, as pessoas, muitos, em sua maioria, até acham que são filhas de Deus. Na nossa querida cidade, por exemplo, ao invés das pessoas falarem tchau, até logo, as pessoas falam com Deus. O nome de Deus, a presença de Deus, a existência de Deus está meio que de forma consensa no coração e na cabeça de todas as pessoas. Porém, isso também é um desafio evangelístico, porque agora, ao invés de tentar convencer e demonstrar a existência, o poder, a soberania, a glória de Deus, nós precisamos mostrar que aqueles que conhecem e servem a Deus, amam a Cristo, servos de Cristo, discípulos de Cristo verdadeiro, não apenas dizem conhecer, não apenas falam saber, não apenas falam crer na existência de Deus, mas creem no Senhor Jesus Cristo e vivem segundo Cristo manda. O desafio, no nosso contexto, por exemplo, não é convencer que Deus existe, que Deus é grande, que Deus é santo e poderoso, é convencer de que aqueles que amam a Deus, amam a Cristo, vivem segundo o mandamento deste Deus. Aqueles que foram regenerados produzem frutos condizentes com a palavra de Deus. Diferentes cidades, diferentes desafios. No tempo que Jesus teve o seu ministério, ele também enfrentou diferentes desafios. E, de certa forma, um pouco parecido com o que nós explicamos aqui. Porque em alguns lugares, o desafio que Jesus tinha era mostrar que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador prometido. Os judeus até hoje rejeitam isso. Já em outras regiões, o desafio era o contrário. As pessoas acreditavam, entre aspas, ou melhor, se encantavam muito facilmente com o que Jesus fazia e queriam seguir a Jesus. Por um lado, em alguns lugares, negavam o poder e a soberania de Jesus, em outros, vinham em multidões, seguindo e andando atrás de Jesus, querendo ver o poder, receber as bênçãos e os milagres de Cristo. Em alguns lugares, o desafio era apologético, convencê-los de que ele é o Salvador, o Filho de Deus prometido, o Messias prometido. Em outros lugares, o desafio era mostrar o preço do discipulado, o preço de ser discípulo. Não basta querer ver Jesus, não basta se alegrar e admirar o poder de Jesus, é necessário negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. O desafio, então, em alguns lugares, e no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus acabou de multiplicar os pães e alimentou uma multidão. O desafio que Jesus encontra aqui é não de provar o seu poder, não de provar a sua glória, mas de mostrar que não basta querer ver e admirar o que Jesus fazia, mas é necessário ser um discípulo verdadeiro. O que significa, então, ser um discípulo verdadeiro? Este texto nos mostra o significado de ser um verdadeiro discípulo. Você aqui, hoje, você sabe o significado de ser um verdadeiro discípulo? Você é um verdadeiro discípulo? Ou você é só mais um na multidão que sabe do poder de Cristo, quer usufruir das bênçãos de Cristo, mas quando falamos de verdadeiramente ser um discípulo, seguir a Cristo, negar-se a si mesmo e viver segundo o mandamento do Senhor Jesus, nós não fazemos. Você é apenas mais um na multidão ou você é um discípulo verdadeiro? Talvez quando eu te pergunto isso, a pergunta que surge no teu coração é: como vou saber? Nós podemos olhar para este texto, porque aqui nós aprendemos que ser discípulo de Cristo significa enfrentar lutas a serviço do Senhor de toda a glória. Ser discípulo de Cristo significa enfrentar lutas a serviço do Senhor de toda a glória. Sempre com o completo amparo do Senhor de toda a glória. Ser discípulo de Cristo significa enfrentar lutas a serviço do Senhor de toda a glória, mas sempre ter o completo amparo do Senhor
de toda a glória do Senhor Jesus. Veja, este é um texto conhecido. Nós temos aqui o episódio que Jesus anda sobre o mar. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes e alimentar uma grande multidão. 15 a 20 mil pessoas provavelmente, e não apenas os alimentou, mas sobraram 12 cestos cheios de pães. 5 pães, 2 peixes alimentaram quase 20 mil pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. O poder de Deus, a suficiência de Cristo, como vimos semana passada, foi demonstrada de forma explícita para toda essa multidão. Marcos então nos conta que depois disso, logo em seguida, logo depois de alimentar toda essa multidão, Jesus manda que os seus discípulos, os 12 apóstolos, fossem adiante, fossem na frente dele. E ele permaneceu ali. Marcos nos diz, para despedir a multidão, para desfazer aquele tumulto, enviar aquela multidão para casa e resolver ali toda aquela comoção. Existem algumas possibilidades de resposta para a pergunta: por que Jesus mandou os discípulos na frente? Por que Jesus mandou os discípulos ir na frente dele? Por que Jesus não esperou, falou para os discípulos: esperem, eu vou despedir a multidão e então eu vou com vocês? Afinal, Jesus ia para o mesmo lugar que os discípulos. Jesus aqui não está mandando eles para um destino diferente, não está se separando de forma definitiva, apenas mandou que eles fossem primeiro, fossem na frente, logo Jesus iria. Marcos nos diz e nos mostra que Jesus fica para orar, ele sobe ao monte para orar. Mas existe a possibilidade vista, por exemplo, dessa mesma história contada no Evangelho de João, que Jesus estava também protegendo e separando os seus discípulos dessa multidão que apenas queria seguir e ver o poder e toda a festa e as coisas boas que Jesus fazia. E Jesus então protege os discípulos disso. Por quê? João vai nos contar que aquela multidão, depois de ser alimentada por Cristo, queria coroar Jesus como rei. Eles queriam ali naquele momento mesmo declarar: Jesus é o nosso rei, vamos nos rebelar contra César, contra Herodes, contra o governo que nos oprime, o império que nos oprime. Jesus é o libertador, Israel vai voltar, o tempo de Davi voltou, vamos coroar o nosso rei. Confundindo completamente a missão verdadeira de Cristo, que não veio para reinar aqui na terra, não veio para libertar uma nação politicamente, mas veio para libertar pessoas da escravidão, do pecado e nos dar o reino eterno na glória eternamente com o nosso Deus. O reino de Deus não é dessa terra, mas é o reino dos céus. As pessoas não entendiam e as pessoas, vendo o poder de Cristo, queriam fazê-lo rei e o libertador político e social naquele instante. Jesus então envia os discípulos à frente para que eles não participem dessa comoção, não cometam o mesmo erro e também protegê-los dessa tentação de querer coroar ao Senhor Jesus ali naquele instante. Isso é bem provável, mas nós não podemos afirmar com toda certeza. O que nós podemos afirmar é: Jesus mandou os discípulos à frente e Jesus ficou para orar. Versículo 47 nos diz que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Jesus então no monte orando e o barco no meio do mar. E o versículo 48 nos diz que Jesus viu o barco, viu os discípulos, e o que estava acontecendo? Os discípulos estavam sofrendo, estavam lutando, estavam se esforçando de forma sobre-humana para tentar remar, porque o vento estava contrário, o mar estava agitado. Eles estavam no meio de uma tempestade, talvez não uma tempestade tão forte quanto já experimentaram anteriormente. Jesus acalmou a tempestade, mas ainda assim, o vento contrário, o mar agitado e eles tentando remar a todo custo para atravessar o mar. O texto nos diz que já era a 4ª vigília da noite. Veja, no versículo 45, e pelo contexto dos versos anteriores, nós sabemos que Jesus mandou os discípulos
na frente para atravessar o mar no começo da noite, no fim da tarde, ao entardecer. Foi nesse momento que ele alimentou a multidão. A quarta vigília é aproximadamente 3 horas da manhã. Esses discípulos estavam do começo da noite até 3 horas da manhã, tentando remar e remando para atravessar o mar, sem progredir, sem fazer muito avanço. Os discípulos estavam lutando, estavam sofrendo, estavam se esforçando. Para fazer o quê? Para obedecer a palavra de Cristo. Jesus, que tinha falado para eles, vão na frente, atravessem o mar, vão em direção a Betsaída. Eu vou depois. Foi o próprio Senhor que enviou os apóstolos para a luta, para a dificuldade, para a tempestade. E o discípulo verdadeiro é aquele que enfrenta as lutas a serviço de Jesus. Os discípulos estavam lutando, sofrendo, se esforçando, porque Jesus mandou. Sabe o que significa ser um discípulo verdadeiro? Enfrentar as lutas a serviço do Senhor Jesus. Veja só, existe um pensamento muito errado de que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, qualquer luta que enfrentemos nesta vida, advém de aquilo que é contrário a Deus. É um pensamento que diz assim: se você está doente é porque você contrariou a vontade de Deus, porque você quebrou a lei de Deus, porque você pecou, porque você está em pecado, porque sua fé é fraca, qualquer coisa contrário ao que Deus ensina, por isso você está sofrendo o que está sofrendo. É um pensamento não moderno. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram exatamente isso: você está sofrendo, perdeu família, perdeu tudo que tinha, porque você é pecador. E eles acusam a Jó disso. O motivo da revolta de Jó é exatamente isso. Ele ouve esse pensamento e ele diz para o Senhor Deus: eu sou justo, eu não mereço o que eu estou passando, eu não mereço, eu não fiz por merecer o sofrimento que eu estou enfrentando, a luta que eu estou lutando, eu não fiz nada para merecer. Jó erra nesse ponto e Deus então o confronta e o corrige. Mas por que Jó chega a essa conclusão? Por que Jó primeiro ele diz que glorifica a Deus, grato, porque foi Deus quem deu, Deus quem tirou? Jó começa bem, com paciência, reconhecendo a soberania de Deus em sua vida, e no meio da história ele se rebela contra Deus e acusa Deus de injustiça a fazê-lo passar pelo que passou, porque Jó ouviu o que os amigos dele falaram, que é exatamente esse ensinamento. Se você está sofrendo, é porque Deus está te castigando por algo que você fez. Sofrimento significa você contrariou a vontade de Deus, Deus está te castigando. Mas este texto nos mostra que os discípulos sofreram por obedecer a palavra de Cristo. É diferente de Jonas, sofreu no mar, em um barco, na tempestade. Jonas, claramente, desobedeceu ao mandamento de Deus e então passou pelo que passou no mar, na barriga do grande peixe. Os discípulos não. Os discípulos fizeram o contrário do que Jonas fez. Os discípulos ouviram o mandamento de Cristo, entraram no barco e foram atravessar o mar, enfrentando lutas a serviço de Jesus Cristo. A serviço de Jesus Cristo. Não é porque você sofre, e não é todo o sofrimento que advém de desobediência ou castigo de Deus na sua vida. Muitas vezes, você sofre exatamente por servir a Jesus Cristo. Olhe para a história da igreja e você vai ver a quantidade de mártires que sofreram até a morte por obedecer e se manterem fiéis à palavra de Deus. Esse pensamento que muitos têm, todo sofrimento é castigo de Deus, contraria o sacrifício de muitos mártires que morreram para a glória e pela glória de Deus. Os discípulos estão enfrentando lutas por obedecer ao Senhor Jesus.
Sabe o que isso significa também? Que a gente pode virar esse mesmo princípio e olhar por outro ângulo. Porque por trás dessa ideia, todo sofrimento é castigo de Deus pela sua desobediência, tem a ideia paralela que está junto e afirma também, que diz o seguinte: toda bênção, toda porta aberta, é Deus te abençoando. Então a lógica é essa: você está indo mal, você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, você está sendo castigado por Deus. Você está prosperando, Deus está te abençoando. Você está no centro da vontade de Deus. Continue, faça o que você está fazendo. O problema disso é que, como nós vimos, nem todo sofrimento vem de desobediência. Os discípulos sofrem por obedecer. Os mártires morreram por obedecer. A Paulo, Pedro, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego e inúmeros outros personagens da Bíblia sofreram por obedecer a palavra de Deus. No mesmo ponto que muitos prosperaram, entre aspas, ao desobedecer. Essa lógica, sofrimento, castigo, prosperidade é bênção, não é bíblica. E ela é muito perigosa. Olhe para o nosso país. O nosso país, infelizmente, é um país onde a impunição domina. Não é o ideal, nós estamos aqui fazendo um discurso político, nada disso, longe de mim, apenas afirmando algo que é fato. A impunição é grande no nosso país. Se a impunição é grande, isso significa que tem muitas pessoas fazendo coisas contrárias ao que Deus diz, que estão prosperando. Pessoas roubam, nem sempre são presas, nem sempre são pegas. Enriquecem. Pessoas cometem crimes, matam, tiram vidas, maltratam, violentam, nem sempre são presas. Nem sempre pagam o preço do crime que cometeram. Prosperam. No meio do tráfico de drogas, o que mais vemos é a ostentação de riqueza. As melhores roupas, os melhores objetos, os melhores carros, as melhores armas, tudo do melhor, vindo do crime. Essa lógica, sofrimento, castigo de Deus, bênção, é Deus aprovando e te dando, continue, significa que nós estaríamos dizendo que um criminoso prosperando no crime está sendo abençoado por Deus. A Bíblia não ensina essa lógica. A lógica de Deus não é igual à lógica humana. A lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus nos mostra que muitas vezes a maior bênção que Deus pode te dar é passar por uma noite no meio do mar agitado remando contra o vento. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você prosperar, enriquecer e viver sem luta nem dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Porque o ímpio prosperando, o injusto prosperando é sinal de que Deus já abandonou aquela pessoa para os seus próprios atos, seus próprios desejos e suas próprias vontades. E nós sabemos que este Deus é justo e o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, vai voltar e vai julgar a todos. A prosperidade é temporária. O que os aguarda é muito pior. É muito melhor passar a noite remando contra o vento, num mar agitado, noite escura e fria, do que ele estar na terra, querendo coroar a Jesus como um rei temporário, um Messias político, o que faria com que Jesus não fosse para a cruz e não salvaria pecadores. A melhor coisa que aconteceu com esses discípulos foi eles estar no meio da luta, porque ser discípulo de Cristo é enfrentar as lutas a serviço dele. Você entende isso? Você está disposto a enfrentar lutas a serviço do Senhor Jesus? A enfrentar a opressão, a zombaria, a perseguição, a ser prejudicado no emprego, a ser zombado junto aos seus amigos, a abrir mão
dos seus próprios desejos e das suas vontades carnais em prol de uma vida de santidade com e para Cristo? Você está disposto a lutar a serviço de Cristo? Porque é isso que significa ser um discípulo verdadeiro. Seguir a Jesus no meio da multidão, quando Ele multiplica pães e alimenta todo mundo, é fácil. Todo mundo quer. Ouvir falar do amor de Jesus, do poder de Jesus, das bênçãos de Jesus, é maravilhoso. Todo mundo quer. Viver seguindo o exemplo de Cristo, como Cristo mandou e como Cristo viveu, negando-se a si mesmo, amando o próximo como a si mesmo, é muito difícil. A pergunta, mais uma vez, é: você é só mais um na multidão ou você é um discípulo verdadeiro? Você está disposto a enfrentar lutas a serviço do Senhor Jesus? Em obediência ao Senhor Jesus? Você obedece mesmo sabendo das consequências? E mais uma vez, consequências variadas. No seu emprego, você pode perder o emprego muitas vezes por se manter fiel ao Senhor Jesus. Na sociedade, você pode ser zombado, criticado por se manter fiel ao Senhor Jesus. Você pode se prejudicar com a sua família por se manter fiel ao Senhor Jesus. Você pode magoar e perder relacionamentos por se manter fiel ao Senhor Jesus. Você pode, graças a Deus não no nosso país, porque ainda temos grande liberdade, mas em alguns lugares deste mundo, ser preso, ser condenado e morrer por se manter fiel ao Senhor Jesus. Ainda assim, você está disposto a enfrentar lutas a serviço do Senhor Jesus, do Rei de toda a glória? Essa é a marca de um discípulo verdadeiro. É isso que significa ser um discípulo verdadeiro. Mas sabe de uma coisa? Essas lutas e servir ao Senhor Jesus Cristo não é, de forma nenhuma, um peso, muito menos um favor que nós fazemos a Cristo. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam assim: eu sofri por Cristo, agora Cristo me deve tudo. O seu sofrimento, as suas lutas a serviço de Cristo, é serviço ao Senhor de toda a glória. O maior privilégio que você tem nesta vida é servir a Jesus Cristo. Porque não há ninguém maior, melhor ou mais importante do que Ele. E este texto nos mostra isso. Veja só que interessante. Nós sabemos que Jesus mandou os discípulos na frente, os discípulos sofrendo, lutando, remando, não saem do lugar, mar agitado, noite escura. Jesus vê. E o texto diz que Jesus vai até eles. Nós já vamos falar sobre isso, Jesus indo até eles, mas veja só, como que Jesus foi até eles? Marcos nos conta, andando sobre o mar. Aquilo que aterrorizou, prejudicou e dificultou a vida dos discípulos por horas, estava literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. O motivo de maior medo e dificuldade na vida dos discípulos naquele instante, literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que nós servimos e enfrentamos luta a serviço, não é alguém pequeno nem fraco, nem que tem as mesmas lutas que nós, incapaz de vencer. É aquele que caminha sobre o mar. O mar pode estar agitado, o vento forte, e nós não saímos do lugar, com medo, desesperados e cansados. Jesus literalmente anda em cima. Isso significa que o seu maior medo, a sua maior dificuldade, o seu maior inimigo, está debaixo dos pés de Cristo. Cristo pisa em cima de tudo isso. Mas o texto continua e nos mostra mais características. Veja, Marcos nos diz que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. O texto mais adequado seria traduzir que Jesus queria passar por eles. Logo em seguida, quando eles estão com medo, acham que Jesus é um fantasma, Jesus diz: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais."
sou eu, Jesus está utilizando o grego ego eimi. Eu normalmente não falo as palavras do grego, não precisa, não é necessário, mas essa expressão é interessante. Ego eimi significa eu sou. Porque só o eimi já é eu sou. Assim como em português nós podemos falar sou Mateus. É a mesma coisa de falar eu sou Mateus. O verbo sou já mostra que eu sou. Você chega para uma pessoa e fala, sou o vendedor numa loja. A pessoa sabe que você é o vendedor, mesmo que você não falou eu sou. Simplesmente sou o vendedor, basta. Mas aqui Jesus não fala simplesmente sou. Jesus fala eu sou. Sabe o que isso significa? Que Jesus está falando a mesma expressão que Deus se identifica no Antigo Testamento. Quando ele aparece para Moisés, e Moisés pergunta, quem está me enviando? Deus fala, eu sou, está te enviando. Jesus aqui, que anda sobre o mar, fala para os discípulos, eu sou, está aqui. Não é qualquer mestre, não é qualquer Senhor, é o próprio Deus encarnado. O Senhor de toda a glória, que anda sobre o mar e é o grande eu sou. Ele queria passar à frente, passar à dianteira, passar pelos discípulos. No Antigo Testamento, Moisés, em certo momento, Êxodo capítulo 33, pede, Senhor, me mostre a sua glória. E o texto diz que Deus protege Moisés na rocha. E a glória de Deus passa por Moisés. Em 1 Reis capítulo 19, o profeta quer ver e sentir e ver a presença de Deus. E o texto diz que passa um grande vendaval e um monte de coisa de repente na brisa suave. A glória de Deus passa pelo profeta. Jesus, o grande eu sou, o Deus encarnado que anda sobre o mar, queria passar pelos discípulos, queria mostrar a sua glória radiante, poderosa para aqueles discípulos. Ou seja, a luta que eles estavam enfrentando era a serviço do Senhor deles, mas o Senhor deles não era só mais um homem, não era um político, não era um rei temporal, não era alguém terreno, não era alguém comum. Era o próprio Deus encarnado, o Senhor de toda a glória. Enfrentar lutas a serviço de Cristo é o maior privilégio que você pode fazer. Paulo fala disso, quando ele fala da alegria de sofrer para Cristo, de sofrer por Cristo. Jesus, no Sermão do Monte, diz, bem-aventurado aqueles que sofrem pelo meu nome, que sofrem perseguição, que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados. Que privilégio enfrentar lutas a serviço do Rei Jesus, do Senhor de toda a glória. Que privilégio enfrentar lutas a serviço do nosso Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Servir a Cristo, enfrentar lutas por e para Cristo, é o maior privilégio que nós podemos experimentar. Significa que nós estamos compartilhando das lutas, das dores que o próprio Cristo sofreu por nós. Significa que nós estamos sendo e sofrendo por sermos parecidos e servirmos verdadeiramente ao Senhor Jesus. O mundo não persegue aqueles que são do mundo. O mundo persegue aqueles que são de Cristo. Às vezes, sofrer para Cristo é prova de que você pertence a Cristo. O verdadeiro discípulo enfrenta lutas a serviço do Senhor de toda a glória. Bem diferente do que muito é ensinado em muitos lugares. Muitos ainda querem um Jesus que vai servir a eles, que vai dar tudo o que eles querem, que vai abençoar, abrir as portas e sustentar a todo momento. Quando, na verdade, o Jesus que nós servimos nos chama a enfrentar lutas por e para Ele. E isso é o melhor que nós podemos, o maior privilégio que nós temos. Afinal de contas,
nós podemos e sempre contamos com o completo amparo do Senhor de toda a glória. Marcos nos diz que Jesus não deixou os discípulos naquele barco, mas Jesus foi até eles. Antes disso, Marcos nos diz que Jesus estava no monte orando, mas Jesus viu os discípulos. Veja só, Jesus está no monte, os discípulos no meio do mar, na luta, mas os discípulos não estão longe da mente de Cristo. Jesus os observa, Jesus os vê, Jesus ora. Muito provável, Jesus ora por e para aqueles discípulos. Enquanto os discípulos estão lutando a serviço de Cristo, Cristo está vendo e orando por eles. Porque o discípulo verdadeiro não só enfrenta lutas a serviço de Cristo, mas conta com o amparo completo de Cristo. Cristo vê, Cristo ora por seus discípulos. O texto nos diz que Jesus então foi até eles. Jesus poderia simplesmente ter sossegado o mar, mudado a direção do vento e facilitado a vida deles. Mas Jesus não quis fazer isso, Jesus foi até eles. O texto nos diz que quando eles estão com medo, confundem Jesus com o fantasma, Jesus diz: não temais, tende bom ânimo, eu sou. O texto nos diz que Jesus entra no barco e o mar se acalma e eles chegam aonde devem chegar. Servir a Cristo, o discípulo verdadeiro, o significado de ser discípulo de Cristo é ter o completo amparo do Senhor Jesus, o Senhor de toda a glória. Queridos, você, discípulo verdadeiro, que enfrenta lutas a serviço de Cristo, você tem e conta com o amparo completo de Jesus a todo instante. Assim como Jesus via os discípulos no barco, Jesus vê você no meio da sua luta, da sua tempestade, no meio do seu choro, no meio do seu desespero, no meio da sua dificuldade. Você não está nunca, jamais, em momento algum, fora do alcance dos olhos de Cristo. Não apenas isso, enquanto você está no meio da noite escura, no meio da luta, no meio da tempestade, Cristo não apenas vê você, mas Cristo intercede por você, à direita de Deus Pai. Queridos, você sabe que Jesus ora por você, servo dele, discípulo dele, filho de Deus, ora pelo seu nome. Jesus está diante de Deus Pai neste instante, intercedendo por mim e por você a cada instante. A luta pode ser grande, a dificuldade pode ser assustadora. Jesus está te vendo e Jesus está intercedendo. Ó Pai querido, proteja. Ó Pai querido, sustenta. Ó Pai querido, abençoa, cuida. Jesus ora pelos seus discípulos. Servir a Cristo é enfrentar lutas, mas com o amparo completo de Cristo. Mas não apenas isso, não apenas Ele vê, Ele ora por você, Ele vai até você e Ele está com você no meio da tempestade. É interessante que Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas Ele livra os discípulos na tempestade. E esse é o padrão bíblico. Jesus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha, mas livrou-os na fornalha. E o próprio Cristo estava lá com eles, na fornalha. Servir a Cristo, enfrentar lutas a serviço de Cristo, é ter o completo amparo, o completo cuidado de Jesus. Você pode sentir que Jesus está longe. Os discípulos talvez estavam cansados e até revoltados. Por que Jesus nos mandou vir sozinhos? Há um tempo atrás, teve tempestade e Jesus acalmou o mar facinho. Se ele estivesse aqui, nossa vida seria mais fácil. Claro que não podemos afirmar que isso é o que os discípulos pensavam, mas eu provavelmente pensaria isso. Por que Jesus me mandou vir na frente, na noite fria, no mar agitado? Na sua luta, você pode se sentir sozinho. Você pode achar, Jesus não está me vendo, Jesus me abandonou, Jesus está longe e me largou nessa luta sozinho. Não se engane. Ele vê você. Ele ora por você. Ele está com você. E
ou debaixo de toda a soberania e toda a sabedoria que Ele tem, Ele determinou que o melhor para você não é te livrar daquela luta, mas te livrar durante e naquela luta. Qual é a luta que você está enfrentando neste instante? Doença, medo, ansiedade, preocupações, dificuldades no casamento, luta contra o pecado e as tentações. O que é que te faz desanimar, estar cansado e se esforçar remando contra o vento, sem sair do lugar? Não permita que essas coisas te façam esquecer que o seu Senhor é o Senhor de toda a glória, amoroso e fiel, que vê você, ora por você, incessantemente, está com você e sempre vai te livrar na luta. O livramento de Cristo às vezes não vai vir nesta vida. Às vezes Jesus não quer te livrar da doença, da morte. Mas não se assuste, não se espante, não se desespere. Porque se isso é a vontade de Deus, é porque Ele quer te levar para um lugar muito melhor. Ele quer te livrar de uma vez por toda, de todo o sofrimento, de toda a luta. Ele não está te livrando apenas da luta que você está experimentando agora, mas Ele garante o livramento de toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer sofrimento, porque Ele te dá a vida eterna no reino eterno de Deus, aonde não há mais choro nem lágrima, nem dor nem cansaço, nem lutas, aonde o mar não é agitado, aonde não precisaremos nos esforçar, correr contra o vento, enfrentar lutas, porque Cristo já venceu todos os inimigos e nós compartilhamos com Ele da vitória. Somos mais que vencedores junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor de toda a glória. E ser discípulo de Jesus significa enfrentar lutas a serviço do Senhor de toda a glória, sempre com o amparo do Senhor de toda a glória. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra e nós rogamos que o Senhor agora nos dê o ânimo e a disposição para enfrentar as lutas a serviço do Senhor. Faça-nos santos e fiéis e corajosos para viver segundo o Teu querer. Mas nós te louvamos porque temos o amparo completo, constante e suficiente do nosso Senhor Jesus a todo momento. Obrigado porque Cristo ora por nós, intercede por nós, está conosco, nos vê, nos protege e nos garante o livramento final, a salvação completa, a vida eterna na Tua glória, na Tua presença. Ó Senhor Deus, levante os nossos olhos para a esperança da eternidade e nos dê força para vivermos aqui à luz da glória eterna que nos aguarda. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.